Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. É uma honra estar aqui iniciando essa live hoje num dia tão especial, o dia que a gente comemora o Dia do Advogado, e não à toa nós estamos aqui hoje para falar sobre um tema que muito me interessa, deve interessar todos os gestores de RH. E na oportunidade, como uma forma de homenagear os advogados, a gente convidou o Dr. Douglas Artigas para participar conosco. Vamos fazer um bate-bola aí, vamos espremer. Cai um pouco a conexão. Só que, assim, eu não tenho grande case, isso me incomoda um pouco, sabe? Eu não tenho um exemplo. Tô aqui desconectando, vamos ver se a gente consegue manter aí a conexão. Bem-vindo quem já entrou, muito obrigada. Olá, boa noite. Vou convidar quem já entrou aqui, quem está nos dando a honra dessa participação, para clica aí no aviãozinho, manda para 5 pessoas que você conhece, né? Convida para vir participar conosco. Coraçõezinhos, se você estiver gostando, se você quiser, né, colaborar também aí, para que a gente possa entregar esse conteúdo para mais pessoas. Estamos esperando aí o Dr. Douglas. Vamos ver se a escola já entrou. Muito feliz de estar aqui. Ok. Dr. Douglas. Boa noite a todos. Muito obrigada. Estamos hoje aqui para homenagear os advogados. Alá, Dr. Douglas. Simone! Boa noite. Como é que vai? Tudo bem? Tá me ouvindo bem? Estou ouvindo muito bem. Me ouve bem? Bem, tudo perfeito. Então, Estávamos alinhando aqui as conexões e todas as partes técnicas, mas parece que dá tudo certo. Perfeito, ótimo. Show de bola. E aí, como é que está Cuiabá? Quente, né? Assim, né? Não temos outra resposta para o momento. Quente como sempre. Enfim. Eu tenho... Boa noite, boas-vindas para o pessoal que está entrando, convidando para que eles cliquem aí no aviãozinho, encaminha para 5 pessoas que ele conhece para participar conosco desse bate-papo. Isso, vamos divulgar. Isso, clicar no coraçãozinho para, né, que a gente possa entregar esse conteúdo para mais pessoas, agradecendo a participação de todos, dizendo por que nós estamos aqui. Então, quero começar aí agradecendo a sua presença, né, que foi muito gentil, topou estar com a gente aqui, fiquei muito feliz, né, Dr. Maurício Aldi, né, que foi meu professor de inglês, acho que ele nem gosta que eu fique contando isso, porque vai revelando a nossa idade, né, falou muito bem. Então, estou muito Maurício é feliz. uma figura. Né? Bom, imagina, a honra é toda nossa, a gente fica sempre feliz com esse tipo de convite, tentar aí ajudar a divulgar, ainda mais esse tema que é muito atual e que hoje em dia ainda mais, né, a gente precisa estar mais afinado nesses assuntos aí relacionados a RH e a direito. Então, já desde logo me coloco à disposição sempre que você precisar. Tamo junto aí. Olha, eu sou abusada, tá? Então, vai ter que... Bom, gente, eu queria então externar novamente meu agradecimento ao Dr. Douglas, à CPAA, aí, que gentilmente, né, nos cedeu ele para esse bate-papo. Dizer que, né, o Dr. Douglas Siqueira Artigas é graduado pela Universidade Católica Dom Bosco, pós-graduado em Direito e Processo do Trabalho, 16 anos de advocacia, professor de Direito e Processo do Trabalho junto ao curso preparatório, né, do CPAA, e membro da Comissão de Advocacia Trabalhista da organização da OAB, né, Mato Grosso do Sul. Bom, então, muito obrigada, parabéns a todos os advogados. E antes da gente começar... verdade. Né? Hoje é nosso dia, hoje é nosso dia. Você poder fazer aí a sua apresentação, afinar a sua apresentação, eu quero só dizer assim, por que a gente resolveu falar desse tema, né? O nosso tema são os problemas que poderiam ser evitados se o RH consultasse um advogado, consultasse assessoria jurídica. Tem 22 anos que eu trabalho na área de gestão de pessoas, né? Uma coisa que eu aprendi na dor, com certeza absoluta, foi que a gente toma muitas decisões, né? O RH toma muitas decisões, se envolve em muitos processos, e às vezes esquece dos aspectos jurídicos para a tomada da decisão e das consequências jurídicas que uma decisão pode trazer. Então, eu digo sempre que o RH precisa ser igual a Dona Flor com 2 maridos, financeiro da empresa e o advogado. E a gente sabe que o pessoal às vezes torce bico, né? RH para o jurídico para RH. Então, a minha intenção é
registrar aqui o quanto é importante essa parceria. Eu espero que todo mundo saia dessa live aqui. BFF do advogado, assessoria jurídica, tem esses 3, 4 contatos no seu celular, anota. Seguir. Bom, doutor, afina aí sua apresentação, fala mais um pouquinho e a gente toca o barco. Dr. Christopher e os amigos de sempre, Bosque das Águas está aí com a gente. Eu já tenho, como você disse, um tempinho de advocacia, Simone, já atuo especialmente na área de direito do trabalho. Desde quando comecei minha advocacia já foi voltada para o direito do trabalho. E tenho 2 pós-graduações, enfim, comecei a lecionar também essa matéria por ter uma paixão pelo direito do trabalho. E atualmente dou aula no CPA, que é um curso preparatório para a prova da OAB, é o foco principal, já tem 5 anos esse curso, eu estou aqui desde o início. Temos outros cursos aqui no CPA também, como prática da advocacia, enfim, mas o forte é a OAB, a prova da OAB para a primeira e segunda fase, um sucesso muito grande, um curso 100% presencial. Inclusive agora, essa nossa live encerra hoje uma sessão de 3 lives que nós fizemos aqui no CPA. A primeira foi com a doutora Thaís e a Carol Carlotto, falando um pouco de direito civil, casamento, contrato de namoro, olha que tema interessante. Depois veio o Paulo Doreto e o Rodrigo falando um pouquinho de compras via internet. E agora a gente finaliza o Dia do Advogado com a live aí, com a persona, a qual desde logo antecipo de novo meus agradecimentos pelo convite e me coloco à disposição sempre que precisar. Estaremos prontos aqui para a gente bater esse papo. Show de bola. Muito bom. Incrível. Bom, a gente fez uma lista, né? Eu e ele, a gente ficou conversando, fazendo uma lista, e hoje eu falei para ele assim, doutor, eu acabei de passar por uma situação, eu já quero inverter a nossa lista, podemos? Começar pelo que a gente não preparou, pode ser? Claro, claro, fica à vontade, é um bate-papo. O suporte do RH, né, o suporte jurídico para a atuação do RH, ele não é só situacional, né? Eu acho que isso precisa ser uma constante. Recomendo que todo mundo, né, todos os gestores do RH precisam entender minimamente de direito do trabalho. A gente não precisa ser expert no assunto, para isso tem os advogados. Mas a gente precisa entender minimamente para a gente evitar fazer algumas... Rafael tá aqui, boa noite, amor. Tem que tietar, tá? Você pode tietar também, tá, doutor? Pode deixar, já que você autorizou, deixa comigo. Isso, tieta. A Alice também tá aqui, boa noite, Alice, nossa assistente aqui, meu braço direito. Bom, então a gente precisa conhecer, né, de direito do trabalho minimamente. A gente precisa Oi, você me ouve? se tá dando uma travada aqui. Deixa eu minha internet aqui, ver se melhora. Não, tá funcionando. Vamos lá. Bom. Você travou um pouquinho, mas vamos lá. Vamos ter sua paciência. Bom, vamos lá. Então, assim, quando eu digo que é desde todo o processo, por exemplo, existem perguntas, um processo seletivo lá no início, né, da relação de trabalho, que elas não podem ser feitas. Existem as que não devem, né? Porque a pessoa não vai responder o que você gostaria, são perguntas que eu digo que são perguntas inúteis. Existem as que não podem, que podem gerar cunho discriminatório. Então, hoje a gente passou por uma situação dessa, né? A empresa manda para mim assim, Simone, então, não quero ninguém que fume. Eu posso perguntar, doutor, se a pessoa fuma? Evitar qualquer tipo de discriminação. Essa é a ideia principal. Até a própria CLT traz ali recomendações em artigos, vamos lá no artigo 29, parágrafo 4º, que nos veda qualquer tipo de informação negativa do trabalhador. Inclusive, fica a dica aqui para os
para os empregadores, aquela ideia de quando o futuro empregador liga para pedir informações do empregado e o empregador antigo começa a menosprezar, diminuir a pessoa, isso pode gerar uma situação de dano moral. Mas essa situação específica do que perguntar e o que não perguntar, o cuidado maior que a empresa tem que ter é que essas perguntas não gerem nenhum tipo de discriminação, né? O que é plenamente vedado por todas as leis, desde a Constituição Federal até o Código do Consumidor. Então, a gente sempre tem essa preocupação. Mas existem situações específicas em que não só é permitido, como também é questão de lógica essa pergunta relacionada, por exemplo, à situação de fumar. Imagina que esse trabalhador, por exemplo, vai trabalhar numa refinaria de petróleo, onde ele tem contato ali direto com gases, com líquidos explosivos, esse tipo de situação. É totalmente vedado qualquer tipo de faísca, e aí o cigarro é um risco iminente. A gente advoga aqui para uma empresa que atua na área de confecção, e uma das regras que a empresa tem é que as empregadas, as colaboradoras, não utilizem nenhum tipo de adorno, brinco, relógio, anel. Por quê? Porque pode enroscar em uma das... Isso, pode enroscar em uma das máquinas e vir a causar uma lesão. Existem casos já de jurisprudências que a gente já observa em outros processos, de pessoa que perdeu o dedo porque a aliança enroscou numa determinada máquina e por ser ouro, o coeficiente de resistência do ouro é muito grande, perdeu o dedo, a aliança cortou. Então, eu posso ter questionamentos nesse sentido? Pode. Até porque é permitido, a legislação permite que a empresa faça o seu próprio regimento interno. E o seu regimento interno pode trazer esse tipo de previsão. Olha, não é permitido fumar na empresa, por quê? Porque a empresa é um ambiente totalmente fechado, sem janelas, ou porque pode gerar problema. Então, voltado à situação de higiene, saúde e segurança, não tem problema nenhum. Esse tipo de pergunta é permitido. Inclusive, algumas pessoas não sabem que a CLT prevê, inclusive, que você pergunte para a pessoa se ela tem experiência na área que ela está trabalhando. A CLT entende que há necessidade de uma experiência, traz lá uma previsão nesse sentido. A gente não pode divulgar a vaga exigindo mais de 6 meses de experiência. Confere produção. Exatamente, exatamente. Qual é a situação? Para a pesquisa interna da empresa, esse assunto voltado para segurança, saúde e higiene, perfeito, sem problema nenhum. Por quê? É aquela premissa máxima lá do direito administrativo que o coletivo tem mais valor que o individual. Então, eu prefiro preservar os meus 100 ou 200 empregados do que priorizar um que, por exemplo, é fumante e pode causar prejuízo a esses 100 e 200. Então, o interesse coletivo ele tem maior vontade, maior peso, diga-se assim, do que o interesse individual. Entendeu? Então, mas lógico, repito, sempre com aquela cautela, né, Simone? Você aí na sua área de gestão de pessoas sabe bem disso. É muito difícil lidar com pessoas. A pessoa tem que ter um tino diferenciado para isso. Por quê? Porque alguma coisa pode ofender a mim, mas não ofende a você, e vice-versa. Entendeu? Tanto que o conceito de dano moral aqui no direito do trabalho, ele é plenamente subjetivo, embora a reforma trabalhista tenha tentado a explicitar o que seria dano moral, mas ele continua sendo objetivo. Aquele que causar dano a outrem fica obrigado a indenizar. Mas que tipo de dano? Qualquer tipo de dano. Desde que gere e comprove o dano. Então, consegue tangibilizar de uma forma muito concreta, né? O que é o dano? É igual a dor, né? A pessoa está sentindo muita dor, né? Você tem que acatar, é aquilo, né? Sim. Você imagina uma situação de um magistrado que tem, por exemplo, quantificar um dano moral de alguém que num acidente de trabalho perdeu a perna, por exemplo. Como que o magistrado pode fazer isso? Ele não pode simplesmente analisar quanto vale uma perna. Não é esse o cenário. O cenário é todo o complexo que vai gerar. E a mesma coisa acontece nas entrevistas de emprego. Eu não posso pensar por e tão somente, acredito eu, naquela vaga que eu tenho para ocupar, mas sim na vaga, na coletividade, em quem circunda, enfim, são N pontos que vão se ligando. Mas quanto à sua pergunta de ser permitido ou não esse tipo de questionamento, sim, mas repito, com a máxima parcimônia possível, com cautela, com tranquilidade, de modo a não ofender. O que eu sugeri, né? Inclusive, pautado nisso, né? Existe um regimento interno, porque são momentos diferentes. Quando você divulga a vaga, é um momento, você está expondo a empresa. Na entrevista, você está representando a empresa, né? Você passa uma imagem da empresa. Então, a minha sugestão foi que
avise o candidato, ao invés de perguntar você fuma, porque vamos combinar, você vai perguntar pro cara se bebe, ele não vai falar para você bebo demais, inclusive sábado de manhã, não acorda, tá? Já vou avisar, não vai contar isso. Então, vim direto do bar para cá. Então, assim, em relação a essa pergunta do cigarro, né? Então, a minha orientação foi, olha, diga para o candidato, aqui na empresa nós temos regras internas e nós temos uma filosofia de estimular a qualidade de vida saudável, de tal forma que aqui a gente não aceita que fume. Tudo bem para você? Eu não estou perguntando se fuma ou Pronto. se não, né? Mas caminho, a gente veja, gente, precisa ter esse tato. E existem artigos da lei que nos orientam tanto para o que eu posso divulgar numa divulgação de uma vaga, quanto esse artigo até que você já citou aí, do que a gente pode ou não perguntar. A gente tem que ficar atento. Não precisa ser específico, né? Mas, assim, se é discriminatório em qualquer situação, inclusive numa entrevista de seleção. Sim. Tem que cuidar. O empregador tem que cuidar. Essa situação de divulgação de vaga, e no seu caso, exatamente onde a persona atua, isso é um cuidado muito grande. Por quê? Porque você pode, às vezes, elencar situações na divulgação da vaga que pode amanhã ou depois gerar demandas. A gente vê claramente isso até no poder público. Há um tempo atrás havia uma restrição muito grande em concurseiros, as pessoas que se dedicam a concurso, e, por exemplo, queriam fazer uma tatuagem, não vou fazer porque se eu passar no concurso eu não sou aprovado. Entendeu? Hoje o cenário já é bastante diferente quanto a esse fato, mas há pouquíssimo tempo atrás a gente ainda tinha esse pré-conceito de que a pessoa tatuada não tinha capacidade técnica para ocupar um cargo público, o que é um absurdo, o que não faz sentido algum, porque a pessoa não se define pela cor da pele, nem pelo que ela tem na pele, não é esse o conceito. Mas hoje o STF já mudou o posicionamento, é outro cenário, mas mesmo assim, ao divulgar a vaga, cuidado com o que você vai colocar nessa divulgação, sob pena de responder por qualquer outra situação de discriminação posteriormente. Perfeito. Quero dar boas-vindas para quem entrou agora, falar que nosso tema hoje são os problemas que poderiam ser evitados se o RH consultasse um advogado ou sua assessoria jurídica. Estamos aqui com a honra, né, de estar batendo esse papo com o Dr. Douglas Artigas. Clica no aviãozinho, caminha para 5 pessoas que você conhece para participar conosco aqui. Clica no coraçãozinho, né, para dar likes e a gente poder entregar esse conteúdo para mais pessoas. O senhor citou sobre a questão de referência, uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado mesmo. Eu tive uma situação aqui em Cuiabá bastante interessante, vou contar rapidinho, em que o empregador contou que a operadora de caixa dele, de um posto de combustível, havia sido demitida porque foi pegar roubando, tinha PO, tinha filmagem, só que ele estava sendo gravado. Foi uma amiga da pessoa que pediu isso, e isso foi para um tribunal, e o juiz fez com que ele readmitisse ela no quadro, alegando o seguinte, que ele estava impedindo de retornar para o mercado de trabalho, queria estimular uma tendência de um comportamento infrator. Desta feita, ele seria responsável, então, por devolver a ela a oportunidade de esperar. Esse cara ficou tão traumatizado, eu descobri isso porque eu liguei para checar uma referência com ele, ele me xingou. E aí um dia eu tava passando aí, cara, tem coisa aí. Eu falei, cara, vamos conversar aqui, me conta o que aconteceu. E descobri isso. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado realmente, né? Bom. Sim, isso é complicado. Né? Então, assim, o que eu digo sempre, gente? Assim, né? Olha, o que a gente pode confirmar? Tempo que trabalhou, salário, cargo que executou, e é isso, né? Exato. Acho que... O mínimo de agressividade possível nisso, né? Claro, volto a lembrar, existem situações que você precisa de um pouco mais de investigação, né? Principalmente uma área voltada para uma área técnica, mas que ela não seja a ponto de ofender a pessoa e ela se sentir constrangida ou algo nesse sentido. Mas essas situações que você está destacando, Simone, de diminuir a pessoa, e já que você falou que eu posso tietar, queria mandar um grande abraço para a família Van Life Real, que está aí acompanhando a gente, 2 amigos que rodam o Brasil todo viajando, hoje estão lá em Bonito, passeando junto lá no Bosque das Águas, todos os amigos aí. Essa situação de Cuiabá, Novos, negócio da amiga. Você sabe que tem uma rixa grande isso aqui, né? O Sul Mato Grossense tem esse... Quer ver a gente ficar brava e chamar Campo Grande de Mato Grosso. Nossa, ficamos loucos. Mas vamos manter a amizade, vamos seguir. Existem... A própria CLT traz uma previsão lá no artigo 29, parágrafo 4º, salvo engano, que é vedado ao empregador fazer qualquer tipo de anotação
na carteira de trabalho que desabone a conduta do trabalhador. E aí, vindo para o nosso papo aqui da live, tem muito RH que não sabe disso. Tem muito RH que comete essa gafe, esse erro, e responde por dano moral depois, quando vai depois a retificar uma carteira. Eu tive um caso em que o juiz, na sentença, determinou que a empresa retificasse a carteira de trabalho e constasse o real salário do cidadão. Por exemplo, estava lá na carteira que ele recebia R$1.000, mas na realidade ele recebia 2.000, que é o conhecido salário por fora. Ele provou isso em juízo, o juiz reconheceu que o salário era 2.000 e determinou que a empresa fizesse a retificação. O que a empresa fez? Foi lá no final da carteira de trabalho, onde tem aquela parte de anotações, e escreveu, de acordo com a sentença do processo número tal, retifica o salário para 2.000. Ou seja, constou na carteira de trabalho do cidadão que ele já teve um processo trabalhista. O que significa? O próximo empregador que fosse analisar a carteira dele para dar um emprego, ia ver que ele já tinha um processo trabalhista e certamente não iria contratá-lo. Ele falou, não, peraí, se você tem essa cultura de processar a empresa, eu não te quero aqui. Embora isso não é para acontecer. Mas a gente sabe que a prática é diferenciada. Tanto que o site do TST ou do TRT não faz busca por nome de pessoas, justamente para que não aconteça isso. Você está aí na persona fazendo uma entrevista com alguém e se pergunta, será que essa pessoa já tem uma ação trabalhista? Entraria no site e via que ela tinha uma ação. Não, a busca por nome é vedada. Nenhum site, nenhum TRT do Brasil, dos 24 TRTs, fazem busca por nome. Aí o empregador vai lá e coloca na carteira de trabalho do cidadão que ele tem uma ação trabalhista. Então, fere totalmente essa previsão do 29, parágrafo 4º. Isso é um dos grandes cuidados que o RH tem que ter quando se trata de documentação, quando se trata de cuidado com o trabalhador. Isso é perigoso. Perfeito. Agora, você falou uma coisa que eu vou falar e vai doer no RH, mas eu preciso da sua sinceridade. Mas estamos juntos, tá, gente? Vamos no amor. Olha só, você falou assim, muito RH não sabe. Eu vejo muito RH que não sabe que precisa ter uma convenção coletiva à mão para conhecer a convenção coletiva para ajudar, né, nas tomadas de decisão, nas questões salariais. Às vezes existem benefícios previstos na convenção coletiva que o empregador é obrigado a disponibilizar, enfim, como database e várias outras informações. Isso acontece, né? Isso é, infelizmente, de uma reincidência muito grande. Quando a gente fala de grandes corporações, grandes empresas que já têm um RH consolidado, é diferente porque as próprias empresas passam a negociar essa convenção coletiva. Agora, quando a gente está pensando numa empresa menor, em que às vezes o próprio gerente, o próprio proprietário da empresa faz esse papel de RH, que é aquele exército de um homem só, em que ele é gerente, atendente, é o RH, é o cara que faz as compras, enfim, e acaba cometendo esse tropeço. Tem muitas empresas de pequeno porte que deve ser cumprida, ou seja, ela faz lei entre as partes. Vamos imaginar aqui grosseiramente, vou pegar aqui o meu setor, os Sintrais, Sindicatos Trabalhadores da Educação, aqui no Mato Grosso do Sul, firma uma convenção coletiva com o Sindicato dos Empregadores na Educação. Essa convenção coletiva traz regras que têm que ser aplicadas a todos os empregados da educação, seja em âmbito municipal ou âmbito estadual, depende aí, lógico, do alcance desse sindicato. Mas, às vezes, aquela escola de bairro, que é uma escola pequena, que está lá no fundo da cidade, desconhece ou até mesmo conhece e ignora essa convenção coletiva. E essa convenção coletiva pode trazer direitos que o empregador, ao não aplicar, vai ter grande problema lá na frente. Por exemplo, em regra geral, o aviso prévio de um trabalhador é de 30 dias, ok? E a cada um ano trabalhado, ele ganha 3 dias. A convenção coletiva pode prever, por exemplo, que o aviso prévio do trabalhador na educação, por exemplo, será de 90 dias. Está lá na convenção. O que significa isso? O cidadão tem que ser pré-avisado da dispensa dele 90 dias antes, ou então indenizado pelos 90 dias. Então, o RH tem que ter conhecimento da previsão da convenção coletiva para não cometer situações em que amanhã ou depois a empresa vai ter que responder isso judicialmente. E aí
Cai na mão do advogado a seguinte situação: doutor, eu não paguei e não sabia, e agora? Na Justiça do Trabalho a gente tem um brocado, Simone. Quem paga errado, paga 2 vezes. É difícil escapar disso. Tem que fazer uma Entendeu? camiseta. Quem paga errado, paga 2 vezes. Boa ideia. Né, de traseira de caminhão, tinha que ser frase de camiseta. Quem paga errado, paga 2 vezes. Isso é verdade. Outra situação que foge, às vezes, é aquilo que você falou, é uma trilogia, né? RH, financeiro a área jurídica. Às vezes, quando eu concentro o RH e o financeiro no mesmo setor, ou pelo menos próximo, e quando eu digo próximo, não fisicamente, mas próximo de pessoas, existem algumas situações que podem gerar problemas para a empresa relacionado a valores. Tem muita gente não sabe, por exemplo, que há uma diferença muito grande entre remuneração e salário. Trata isso como se fosse no mesmo bolo ali, na vala comum, remuneração e salário. Não. Às vezes eu oferto para o empregado algo que pode ser reconhecido como salário amanhã. E o que isso vai mudar na minha vida como empregador? Isso tem reflexo no INSS, nas horas de virar uma bola de neve aí, que vai virar uma conta grande depois. Então, tem que ter, como você disse, um conhecimento mínimo de direito do trabalho ou, alternativamente, a humildade de ligar para o advogado e falar: olha, estou pensando em fazer isso, o que você acha? Entendeu? Prevenção é a alma do negócio nesse sentido, quando a gente fala de empregador. Né, doutor? É obrigação. Gente, para tudo, o doutor Maurício Aldi entrou. Boa noite, já falei mal de você. Não vou repetir. Pior que o doutor Douglas confirmou. E a gente segue. Bom. Não vai deixar gravado, senão ele vai ver, hein, Simone? Um abraço pro Gui Avelar, também entrou aí. Valeu, Gui. Para repetir as boas-vindas para quem está entrando agora. Estou muito feliz que vocês estão aqui. Muito obrigada. Nós estamos falando sobre os problemas que poderiam ser evitados se o RH consultasse mais o jurídico, o advogado, da necessidade dessa parceria realmente ativa. E aí vou pedir para você clicar no aviãozinho e encaminhar aí para 5 pessoas que você conhece para participar aqui conosco, clicar no coraçãozinho para a gente entregar esse conteúdo para mais pessoas, tá bom? Bom, doutor, me diz uma coisa, quais decisões, assim, se a gente pudesse citar algumas, né, que o RH toma sem consultar o jurídico e que causa problema feio? Me fala aí 2, 3. Bom, vamos lá. Eu acho que a principal delas, e talvez a mais grave, que pode trazer consequência maior, são relacionadas às punições. O empregador tem que entender, e o RH tem que entender que há um estudo, vamos pensar assim, uma lenda urbana a respeito de punições. Quem nunca ouviu dizer, por exemplo, se tomar 3 advertências, toma justa causa? Todo mundo acha isso. Não há em lugar algum essa previsão. Não existe esse número mínimo de advertências ou máximo para aplicação de justa causa. Isso é literalmente uma lenda urbana. Porque como é que funciona a situação de punição? Vamos pensar aqui em justa causa, que é a pena máxima do direito do trabalho, certo? É quando você expulsa o empregado da sua empresa. Também há o inverso dela, viu, Simone? Que é a rescisão indireta, que é outro cenário que às vezes os empregadores também não conhecem. Mas eu gosto sempre de comparar com os meus alunos a justa causa com um jogo de futebol. Quando o juiz ali do jogo de futebol observa que o jogador cometeu uma falta leve, mínima, ele vai lá e dá uma advertência verbal para esse cidadão. Cuidado, que se isso repetir, eu vou te advertir. Se essa falta se repete ou toma uma atitude um pouco mais drástica, mais grave, mais ofensiva, o juiz vai lá e dá um cartão amarelo, que pra gente, no direito do trabalho, é uma suspensão. Vou te suspender por 2 dias porque você é reincidente, você vem agindo de forma repetitiva e está me causando prejuízo. Porém, contudo, no entanto, se a falta for muito grave, o juiz dá direto um vermelho. Ou seja, eu posso mandar alguém embora sem que essa pessoa tenha uma advertência antes? Claro que pode. Compete ao empregador medir o tamanho da falta cometida pelo empregado e decidir se ele será advertido. E quando eu falo em advertência, eu abro um parênteses para dizer que não existe advertência verbal, ok? A advertência tem que ser por escrito. Por quê? Porque se amanhã ou depois o empregador precisar provar que advertiu, como é que ele vai provar que ele advertiu verbalmente? Então a advertência tem que ser por escrito. Se essa falta for um pouco mais grave, uma suspensão. E se essa falta for muito grave,
a justa causa direto. Eu costumo questionar os alunos, às vezes, nessas pegadinhas de sala de aula para colocá-los em xeque com eles próprios, perguntando exatamente isso. Quantas advertências tem que ter para que a pessoa possa ser mandada embora? Aí eles sempre dizem, 3. Eu falo, legal. Então você tem uma empresa, você pega o seu empregado roubando na empresa, você chega para ele e diz, se você roubar mais 2 vezes eu te mando embora, hein? Faz sentido? Não, de jeito nenhum. Né? Situações de agressão física. Um empregado vai lá e agride um colega de trabalho, espanca ele na porrada. Você vai lá e diz para ele, olha, você pode bater só mais 2 vezes, porque se você bater 3 vezes eu te mando embora. Então, não faz sentido. Isso é lenda urbana. E isso é uma das coisas que o RH peca, às vezes, por não saber punir. Eu já tive casos em que o RH puniu um trabalhador com uma suspensão porque ele fez horas extras. Mas peraí, como é que eu posso punir alguém porque ele trabalhou? Ele foi contratado para isso. Agora, se o chefe dele, o superior hierárquico, tivesse dito, olha, está vedado, é proibido fazer hora extra, aí é outro cenário. Mas não a ponto de adverti-lo por isso. Você imagina eu chegar para o juiz do trabalho e dizer, olha, eu puni o cidadão porque ele trabalhou muito. Não faz sentido? Né? Bom, eu outra situação, só... Deixa eu falar uma coisa importante aí com relação a isso. Primeiro que as pessoas não conhecem o artigo que sustenta o que a gente entende, né, que justificaria uma demissão por justa causa. Isso é o 482 e 483, que é a justa causa e a rescisão indireta. Eu acho que é importante, né, a gente tem que conhecer, inclusive eu gosto de usá-lo para tomar assim, a medida, né, de uma advertência e de uma suspensão. Eu acho que ele é uma referência legal. As empresas também precisam tomar cuidado garantindo o princípio da isonomia, né? Porque se você faz um erro, eu te puno com uma advertência. Se sou eu e aí eu já estou meio queimado na empresa, a empresa vai, o mesmo erro, me pune com uma suspensão. E aí é mesmo erro e pesos diferentes. Eu acho que isso também tem um pouco, a gente tem que também tomar cuidado com isso. E assim, eu sempre digo que a demissão por justa causa, quem decide, para mim, nas empresas que eu atuo, né, ou desde quando eu era funcionária, hoje como consultora, é sempre o advogado. Então, porque a decisão da demissão, ela eu digo, né, o empresário, quando o cara quer demitir por justa causa, ele está pensando com o fígado, ele está morto de ódio, né, ele não aguenta mais. Pensando com o fígado é excelente. Vamos lá, beleza, vamos demitir por justa causa. Eu ligo para o advogado, se o advogado falar para mim, vamos... Ok, tô junto. Se o advogado falar para mim, não, cara, não vou discutir. Porque depois é ele que vai me defender lá na frente. Então, assim, isso não é uma decisão do RH, isso não é uma decisão do dono da empresa. Aliás, ele até pode decidir, ele é dono, né? Ele pode decidir. Mas é importante que ele decida tendo essa consciência. E uma outra coisa que você falou e me ocorreu aqui, eu sempre digo isso. Na empresa, o que não está escrito não existe. Então, você falou advertência oral. Exatamente. Cara, quer registrar? O que a gente faz? A gente faz feedback corretivo, uma coisa que eu implanto em algumas empresas. Então, tem o feedback positivo e tem o corretivo, que ele não é uma advertência, ele tem cunho educativo, a gente chama de ação disciplinar, mas ele registra que eu estou tentando ajudar aquele funcionário, enfim, que a gente está repetindo ali, né, insistentemente, com relação, por exemplo, a atraso. Para eu tomar uma medida um pouco mais enérgica, porque o que significa atraso para mim? De repente, que eu sou uma recepcionista é uma coisa, para um médico é outra coisa, sabe? Então, esses pesos, né, são muito delicados. Então, assim, eu acho que a gente precisa ter essa clareza, e se você não tem essa clareza, cara, senta com o teu jurídico e fala, faz sentido isso aqui? Quais são os pesos? E tudo que a gente tiver claro, assim, a gente adverte toda vez que faz isso, a gente... né, suspende toda vez que faz isso, e isso a gente não aceita. A gente, quando faz a descrição de cargos, a gente cria uma coluna, que é o que é inaceitável para aquele cargo. Eu dou sempre esse exemplo. Cara, um piloto pode cometer um erro a ponto de derrubar o avião que está com 300 pessoas? É inaceitável. Ele vai cometer uma série de erros, mas aquele erro é inaceitável. O médico pode olhar, voltar do centro cirúrgico e falar assim, então, sua mãe estava lá, mas, cara, eu esqueci de fazer uma coisa, infelizmente ela morreu. É inaceitável. Todo cargo, por maior, tem o inaceitável. Então, o empresário tem que ter claro que, assim, aconteceu o inaceitável, ele vai demitir. Se é por justa causa, não sei, mas ele vai demitir. E aí ele vai consultar um advogado para isso. Mas essa situação, Simone, que você fala aí de aplicação de punibilidade, no caso da justa causa, por exemplo, Oi, Léo. é totalmente necessário essa busca
ao jurídico. Eu te explico por quê. Tem vários princípios que norteiam a justa causa e a rescisão indireta. Por exemplo, o princípio da imediaticidade. Eu tenho que punir imediatamente após o ato. Imagina um cenário. Eu não fiquei sabendo, o que eu faço? Exato. Imagina um cenário aqui. O dono da empresa, o gerente, quem seja, saiu de férias. Vai passar 30 dias na Europa. Embora a Europa hoje não seja um bom lugar para passar, mas enfim, vai para Bonito, que está tudo liberado, pode visitar, todos os cuidados, ok. No primeiro dia que esse cidadão viaja, o trabalhador comete um erro passível de justa causa. Mas o RH fala, não, vou esperar o chefe voltar, e aí eu converso com ele depois. O chefe volta ali em outras coisas, passou aí, sei lá, 30, 40 dias, aí esse assunto vem à pauta e o chefe diz, demita, não posso mais. Porque no direito eu tenho aí a previsão do perdão tácito, entendeu? O que eu posso fazer nesse caso? Eu posso suspender esse trabalhador enquanto eu estiver investigando a falha. Para quê? Para que ele não permaneça na empresa e para que haja aí para o judiciário posteriormente a alegação de que, olha, no período do que o direito penal chama de flagrante, eu suspendi esse trabalhador para investigar o que estava acontecendo. Fiz uma sindicância, ok? Está aqui documentada, ouvi testemunhas, lembrando sempre que eu não posso divulgar isso ao vento para dizer, o trabalhador foi pego roubando, dano moral se isso acontecer, ok? E chegamos à conclusão de que ele deveria ser demitido e eu faço a demissão. Mas eu não posso, em hipótese alguma, postergar essa demissão. Depois eu vejo isso, depois eu vejo isso. Então, é princípio da imediaticidade. E muitas vezes isso a gente vê o RH cometendo esse erro. Ele cometeu sim umas falhas, mas tem que ser imediato, ok? Sempre. Então, esse cenário de punição, você tem razão. É bom consultar o advogado. E assim, olha, para nós do RH, o que eu acho? Eu acho que a gente precisa entender, eu sempre digo isso, o que está na lei previsto como penalidade, nós do RH temos que entender que se trata de uma ação disciplinar. Eu quero educar. A gente não está advertindo ou suspendendo na intenção de ferrar com o funcionário. A gente só faz isso se a gente quer investir nele para que ele melhore. Quando a gente orienta líderes a aplicar advertência, a gente diz isso, olha, estou registrando aqui a tua falta para você entender, né, a falta, o erro que ele cometeu, para você entender o quanto é grave, para a gente ter registro da sua orientação, para você saber estar ciente formalmente que a gente não aceita essa situação, enfim. Essa é a orientação que a gente costuma dar. Agora, entenda, né, assim, precisa ter você faz isso por algum objetivo. Não quer mais a pessoa? Eu vou conversar com o jurídico. A gente vai demitir. Compensa o desgaste de ficar divertindo, suspendendo, a gente espera. E essa coisa do perdão tácito, para quem tem filho, a gente sabe muito disso. Não adianta o cara chegar, bacuri, chegar com um boletim na segunda com nota baixa, e você conversar com ele daqui 15 dias sobre aquilo, já foi. Já esqueceu. Exatamente esse é o conceito. A hora, filho, ou já era. Bom, legal, muito bom. Bom, tem um dilema, não sei se essa é fácil de responder, mas existe um dilema, uma bagunça sempre entre o contador e o advogado. Aliás, ontem eu me meti numa dessa, né? Assim, o contador falando comigo uma coisa, eu falei para ele assim, nossa, o jurídico falou outra, e a gente ficou nessa celeuma aí, nessa discussão. Mas, enfim, eu respeitei aí o que o advogado falou, porque não é o contador que vai no tribunal comigo se eu precisar. Então, eu falei, não, vamos seguir. Me fala um pouco disso. Isso acontece mesmo? Olha, Simone, isso acontece diariamente, a cada suspiro e respiro. Principalmente, como a gente havia adiantado antes, nas empresas de pequeno porte, que tem uma concentração no contador de atividades que deveriam ser feitas, às vezes, pela empresa. A empresa tem que entender que o departamento contábil, ele está ali para cuidar de impostos, de pagamento de trabalhadores, enfim, isso tudo, entendeu? Mas existem atividades que se entrega para o contador, que às vezes não é de competência dele. Então, a gente observa muito nessa situação de empresas de pequeno porte, um conflito muito grande e uma confiança eterna no contador. Porque, às vezes, é um amigo já de longa data, enfim, do que o contador falou, está falado. E é muito comum o advogado trabalhista, ainda mais para a gente aqui no escritório, a nossa advocacia toda voltada para a empresa,
escritório Ernesto Borges, onde eu atuo, ele só atende CNPJ, então a gente só faz advocacia para empresa. Então é muito comum a gente ouvir de alguns empregadores, de alguns clientes, a situação, mas foi o contador quem me orientou a fazer desse jeito. E aí eu tenho um grande problema, porque esse contador, ele, com todo respeito aos profissionais da contabilidade, mas para mim, para a área jurídica, para o direito do trabalho, ele não poderá ser útil para mim, nem mesmo como testemunha, se eu precisar levá-lo a uma audiência. Porque testemunha é quem vê e quem ouve. Ponto. E se a empresa está lá trabalhando e o contador está lá em outro lugar no escritório dele, certamente ele não viu e não ouviu nada. Então, existe uma situação gravíssima. Quer um exemplo clássico? Poucos contadores sabem que existe, por exemplo, a opção da empresa fazer o que a legislação chama de consignação e pagamento. Douglas, o que é isso? Vamos lá. A CLT impõe lá no artigo 477 que você tem 10 dias para pagar as verbas rescisórias do trabalhador. Se não pagar em 10 dias, vai pagar uma multa. Ok? Pois bem, imagine que o departamento contábil, o contador, vai lá e fala, Douglas, estou te demitindo hoje, vem aqui daqui 10 dias para receber. No 10º dia, que é o dia que eu deveria ir até a contabilidade para receber, eu não vou. Eles não conseguiram me pagar. Portanto, a multa já será aplicada no próximo dia. E aí, como é que se resolve isso? A lei traz a possibilidade da consignação e pagamento, essa está prevista lá no Código de Processo Civil, no artigo 539, no seguinte sentido, eu, devedor, no caso, o empregador, posso consignar em juízo aquilo que eu não consegui pagar para outra pessoa. Não consegui por quê? Porque a pessoa se recusou, ou porque eu não sei onde ela está, ou porque ela morreu e eu não sei para quem pagar. Esse é um grande dilema. Imagina que o empregado venha a falecer. Pois bem, o contador fala, preciso pagar as verbas rescisórias. Não vai pagar para o morto, porque não faz sentido. Paga para o morto e ainda paga em cheque, né? Para não ter prejuízo. Fala, desconta daqui a 10 dias. Coitado do morto, não vai receber nunca. Aí o que acontece? Vou pagar para quem de direito. Só que a hora que eu chamo quem de direito, me aparece 4, 5 pessoas. Filho, filha, o cachorro, enfim. Quem entende ter direito nas verbas rescisórias. Aí o empregador fica, e agora? Para quem que eu pago? Porque quem paga errado, paga 2 vezes. O que o empregador faz? Ingressa com ação de consignação e pagamento, paga ao juiz para que o juiz decida para quem que vai essa verba. Então, o empregador se exime da aplicação da multa do artigo 477 e cumpre isso dentro do prazo. Mas o que acontece às vezes com o contador? O contador vai ligar para o empregador lá pelo 15º dia e vai dizer, olha, o Zezinho não veio aqui receber, já passou 10 dias. E agora? Se o Zezinho entrar com ação trabalhista, ele vai exigir a multa do 477 e vai ganhar. Porque o advogado não tem o que fazer. Não tem como o advogado pegar os 15 dias e reduzir para 10 ou reduzir para 7. Por isso eu sempre falo, quando dou palestra para esse tipo de público, contadores, empregadores, vai fazer a rescisão do seu empregado? Não marca para o 10º dia. Marca para o 7º, 6º. Porque se tiver algum imprevisto, você ainda tem 4 dias para consultar o jurídico, para ver o que fazer. Agora marca para o 10º dia, às 8 horas da noite. Não tem como você achar um advogado para distribuir uma ação de consignação e pagamento das 8 à meia-noite, considerando ainda que o horário do PJE, que é o processo judicial eletrônico, é o horário de Brasília. Para a gente aqui no Mato Grosso do Sul, tem um déficit de 1 hora. Então você imagina esse cenário. Então são equívocos que o departamento contábil comete, que também poderia ser... Aliás, essa live poderia chamar, né? RH e departamento contábil, o que eles precisam conhecer do direito para não cometer tantos erros. Eu lembro, assim, né, muitos anos atrás, aí uns 20 anos atrás, eu lembro que, assim, nós cometemos um erro na empresa. Mas você já tem 20 anos, Simone? Nem parece. Ó. Nossa senhora, hein? Ganhei a semana. Mato Grosso do Sul e bonito, tá? E amiga? Pronto. Bem melhor que Nobres. A gente levou uma situação para o advogado, isso que você falou assim, advogado não tem o que fazer, né? E era chamava o doutor Daniel, não esqueça, esse era um senhor bem sisudo, sincero, né? Ele olhou para mim e falou assim, Simone, eu sou bom, mas eu não faço milagre. Então, assim, né? A gente aprende na dor, né? Não tem como. Sim, mas você sabe que isso é tradição do brasileiro, né? Aprender na dor. Eu não sei por que a gente tem essa tradição, né? Mas, enfim. Infelizmente. Sempre assim. Agora, essa história do contador, só para a gente ficar bem atento, assim, por exemplo, eu peguei outro dia, né, alguns olerites, e aí tinha 2 cargos iguais,
com, né, tempo de diferença entre os cargos não era de mais de 2 anos, entre o primeiro, né, admitido e o outro, com salários diferentes. Quer dizer, veja, isso é de conhecimento de quem? É de conhecimento, eu não sei realmente, tá? Posso estar falando besteira. Para mim, o contador tinha que saber isso. Mas, independente, a responsabilidade fica na empresa, não é o contador que vai pagar se der, né, Exato. de economia de salário. Então, assim, nós, RH, precisamos e não sabe, tem que estudar, tem que procurar, tem que ir atrás. E aí, uma coisa que eu acho importante, eu não sei se na sua prática isso acontece, né? A gente precisa ensinar os líderes a pensar juridicamente, não é conhecer direito, não precisa, sabe? Se bem que eu acho que a RH tinha que ter lá, pelo menos uma CLT comentada, né? De vez em quando, tinha que ter lá. O acordo coletivo, né? Enfim, tinha que estar com isso na mão. Mas a gente precisa ensinar os líderes a pensar juridicamente, a gente precisa pensar, sabe? É assim mesmo, né? Ver lá um cargo com CBO que não tem nada a ver. Isso é muito comum quando a gente faz, principalmente da gestão de cargos e salários, né? A gente pega um CBO e fala, meu Deus do céu, mas isso aqui, aí se alguém comparar, né? Isso com a prática, isso vai dar o quê? Desvio de função, vai dar, né? Então, assim, a gente precisa desses cuidados, né? Sim, bom, de fato. Dito isso, o que o líder precisa saber de direito? Olha, Simone, o básico aí, o mínimo de conhecimento quanto ao conceito de remuneração, o conceito de salário, essa ideia que você falou aí de isonomia salarial, que a legislação, que a doutrina chama de equiparação salarial, prevista lá no artigo 461 da CLT. Eu não posso ter colaboradores que exerçam a mesma função para o mesmo empregador, na mesma localidade, com a mesma perfeição técnica e tenha salários diferentes. Lembra que eu falei lá no início da nossa live que a maior preocupação do legislador na área do trabalho, no direito do trabalho, é evitar a discriminação. Então, por que eu vou ter trabalhadores que fazem a mesma atividade, a mesma função, e um tem um salário elevado, um salário diferenciado? Claro que tem que se observar alguns requisitos aí, por exemplo, vamos supor que exerçam a mesma função, mas um tem um mestrado que o outro não tem, são situações diferentes. Tecnicamente, ele é um pouco mais avançado que aquele trabalhador. Mas mesmo assim, eu tenho que tomar esse cuidado relacionado a essa situação de equiparação salarial. Outro cenário que a gente vê que a liderança às vezes comete equívoco, que é o chamado acúmulo ou desvio de função, que são coisas distintas. Acúmulo de função é eu ser contratado como professor e fazer, além da função de professor, a função de coordenador. Estou acumulando 2 atividades dentro do meu período de trabalho. Já o desvio de função é eu ser contratado como professor, não exerço a função de professor, exerço apenas a de coordenador. Então, peraí, eu tenho que receber como coordenador. Existe no direito o princípio da norma mais benéfica para o trabalhador. É comum você ouvir dos empregadores dizer assim, vai entrar com a ação, a Justiça do Trabalho dá tudo para os empregados. O empregado entrou com a ação, ganhou. Todos os empregadores dizem isso. Aliás, outra ditado que a gente tem aqui no direito do trabalho, que quem paga sempre acha que paga muito e quem recebe sempre acha que recebe pouco. Nunca eles estarão felizes, né? E aí no meio está o juiz, que nunca vai conseguir deixar os dois felizes. O que acontece nesse cenário? O princípio da proteção ao hipossuficiente outorga ao juiz, para que mantenha o equilíbrio entre as partes, esse princípio já diz assim, juiz, automaticamente você tem que proteger o trabalhador, que é o indúbio pró operário. Na dúvida, proteja o empregado. É esse princípio que traz, por exemplo, aquele outro princípio da irredutibilidade salarial. Eu não posso reduzir o salário do meu trabalhador. Eu só posso fazer com que ele cresça, mas não reduzir. Por quê? Porque eu tenho que protegê-lo. Eu não posso, por exemplo, fazer com que 2 trabalhadores na mesma atividade, um ganhe mais do que o outro. Lógico que aí tem um limite de tempo, né? Às vezes esse trabalhador já está aqui na função há 10 anos e esse entrou agora, ele vai querer ganhar a mesma coisa? Não. O limite da legislação é de 2 anos de diferença na função, não na empresa, na função. Né? Então, esse tipo de conhecimento o líder tem que ter. Ele tem que analisar e ver, olha, peraí, eu tenho 2 membros na minha equipe que fazem a mesma atividade, mas um está ganhando 2.000 e o outro ganha 1.000. Por que se eles entraram juntos? Entendeu? Então, tem que ter esse cuidado, tem que ter isso. Então, é aquilo que você falou no início. Uma CLT comentada ou uma CLT organizada, se preferirem também, é bom ter ali como livro de cabeceira para dar uma folhada de vez em quando, dar uma olhada no que a legislação vem dizendo. A gente está cheio de notícias diariamente, temos sites
muito bons que tratam disso, você consegue ter... Os próprios tribunais, hoje em dia, nessa situação de pandemia, estão, por exemplo, transmitindo as sessões de julgamento ao vivo. Então, dá para olhar, dá para passar um tempo lá assistindo para ver, porque você vê onde você está errando, entendeu? Então, tem que ter essa cautela. Sempre recomendo, assim, se a empresa tem uma assessoria jurídica, convide essa assessoria jurídica para ir dar uma palestra, não é uma palestra técnica, né? Mas para dar uma palestra daquilo que pode e que não pode, porque o líder faz muita coisa, que depois o RH tem que lidar, e sem o apoio do jurídico vira um problema. Então, assim, às vezes um grito, né, assim, uma conduta de um líder que seja um pouco mais agressivo, cara, vocês põem ele para escutar o advogado dizendo, olha, se você gritar, ou, né, como já aconteceu, da gente estar em reunião e o funcionário está gravando. A gente vai dar demissão. Sim, hoje é muito comum. E assim, tem essa coisa, né? Manda o RH fazer, calma, gente, assim, principalmente demissão e advertência. Quem tem que dar é quem está lá com ele, né? Quem tem relacionamento direto com o funcionário. Ah, mas meu líder não sabe, né? Eu conto isso. Eu estou em Cuiabá. Durante um tempo, eu viajava para o interior para fazer as demissões de uma empresa, porque a empresa não conseguia fazer. Então, assim, eu fui ao longo desse um ano indo lá para demitir, ganhei o apelido de Dona Morte na cidade, porque eu chegava, o pessoal sabia. Ao mesmo tempo em que eu ia preparando a equipe a equipe de liderança para poder fazer isso de uma maneira que fosse justa, humanizada e que tivesse um raciocínio anterior jurídico e financeiro para que não causasse nenhum prejuízo. Eu vou fazer um parênteses. A Monique fez uma pergunta que vira meio uma consultoria, mas eu acho interessante falar. Ela perguntou assim, com relação, deixa eu até ler a pergunta para não falar nada errado. Dar demissão de uma gestação, doutora, a omissão de uma gestação dá uma justa causa? Antes de você falar tecnicamente, deixa eu dizer uma coisa, eu acho que no direito tem uma coisa, tudo pode. Depende do ônus que a empresa quer pagar. Ah, não pode demitir gestante. Pode. Você pode demitir todo mundo, mas você vai pagar um ônus. Estou errada? Sim, sim. O próprio... Olhe para mim quem foi essa Monique que perguntou, se é a Monique lá do Bosque, Monique Yamada, Monique Flores. Doutora, a omissão... É Flores? Monique Flores. A doutora, olha que lindo. Dá uma justa causa? Entendi. Beijo para Monique, beijo para Zena também. Zena acabou de entrar aqui, então a galera toda acompanhando a gente. Vamos lá. Essa ideia que você falou realmente de demissão, eu só tenho que arcar com as consequências. Só para você ter uma ideia, o Código Penal não proíbe que você mate alguém. O artigo 121 não está escrito lá, é proibido matar alguém. Está escrito, matar alguém, pena. Ou seja, a consequência de quem faz isso. Então eu posso demitir alguém grávida? Posso. Eu só vou ter que pagar o direito de estabilidade dela, entendeu? Agora, a pergunta da Monique é no seguinte, se porventura o empregado omite do empregador que estava grávido, grávida, no caso, né? Isso pode gerar alguma punição para o empregado, para a empregada, sim ou não? Não, não. O STF já sumulou esse tema, perdão, o TST já sumulou esse tema no seguinte sentido. A mãe não tem a obrigação de saber que estava grávida. Porque a gente sabe que, biologicamente, essa gestação pode ser descoberta depois de muito tempo, né? Não necessariamente nos primeiros meses. E considere o seguinte caso, Simone. A estabilidade da grávida, ela é, na realidade, uma estabilidade dada ao feto, à criança. É a criança que tem o direito de, quando nascer, a mãe ter um emprego, ok? Assim como no caso puxando aqui um pouco do direito civil, no caso da visita, do pai visitar o filho, não é o pai que tem o direito de visitar o filho, é o filho que tem o direito de ser visitado pelo pai. Então, inverte-se um pouco a ideia que a população tem sobre isso. Agora você imagina o cenário. Considere que a estabilidade da grávida pertence ao feto. Como é que o feto pode informar ao empregador que ele está dentro do útero da mãe quando a mãe está sendo demitida? Não tem como levantar a mãozinha lá dentro e dizer, olha, não manda minha mãe embora porque eu estou aqui dentro. Às vezes nem mesmo a mãe sabe que está grávida. Então a estabilidade gravídica, a estabilidade da grávida, ela só é cessada, a grávida só perde a estabilidade se ela cometer um ato passível de justa causa. Aí sim. Agora, o fato dela não saber que estava grávida, o fato dela saber e não comunicar, isso não impede, isso não gera nenhuma punição para a mãe, porque, repito, a estabilidade pertence ao feto e não à mãe. E como o feto está lá dentro e ele não responde por si, né, porque ele ainda é ultrauterino, vamos usar essa expressão, ele não responde por si, então ele não pode ser punido.
Agora, se a grávida cometeu algo passível de justa causa, eu posso demiti-la? Sim, sem problema. A grávida, aquele que sofreu um acidente de trabalho, que também tem estabilidade, se cometer algo passível de justa causa, será demitido. Só o dirigente sindical, só para buscar, mudando o nosso tema aqui, mas só o dirigente sindical é que, para ser demitido, a empresa precisa ingressar com uma ação chamada inquérito para apuração de falta grave, para que o juiz autorize a demissão. As outras estabilidades serão demitidas normalmente se tiver uma falta grave. Bom, nós estamos indo para os nossos minutos finais, né? Eu queria fazer uma pergunta, mas eu acho que essa pergunta dá uma live só dela, que é com relação à reforma trabalhista e a pandemia e essa bagunça. Gente, era tanta medida provisória, eu acabava de ler uma, vinha outra, eu ficando louca, né? O Brasil nunca viu tanta MP assim, viu? Nunca, nunca. Impressionante. Loucos, assim, doutora Bruna Batistella, que nos ajuda aqui, sabe? Ela tinha hora que eu falava, o que é isso, doutora? Ela falava, também não sei, deixa eu estudar. Não, e o pior não é isso, Simone. O pior é que as próprias medidas provisórias se contradiziam entre si. O texto era péssimo. É um texto. Eu penso o seguinte, já que nessa situação pandêmica, inclusive a lei trabalhista, ela é voltada para o empregado, como eu te disse, a proteção do hipossuficiente, não há necessidade alguma de juridiquês quando eu estou falando de uma lei ou de uma medida provisória que é imposta para a população. Como que eu vou usar... Nossa, tem uns artigos da 936, que foi a medida provisória que veio, que previu suspensão de contrato de trabalho, aquela coisa toda, que você tem que ler e reler com o Google do lado, e mesmo assim você ainda vai ter... É capaz do seu ajudante virtual e dizer, desculpa, não entendi o que você quis dizer. Porque é tão truncado, tão amarrado, que nem mesmo o legislador consegue entender o que ele quis dizer. Eu acho importante só a gente marcar o seguinte, cara, se o advogado está com dificuldade, não vamos a gente tentar fazer, porque assim, eu escutava umas coisas, não, gente, mas é isso que quer dizer, não vai no achismo, né, calma. Bom, eu vou pedir o seguinte para vocês, eu estou vendo algumas perguntas aqui, eu vou pedir para vocês escreverem essas perguntas aqui no feed, né, do post que está divulgando a nossa live, porque daí eu me comprometo, estou colocando o Dr. Douglas aqui numa saia justa, eu me comprometo que o Dr. Douglas vai responder, tá? Vocês podem escrever aqui no feed, eu encaminho para ele, e aí ele responde vocês, pode ser? Então, eu queria agradecer, a gente infelizmente está chegando no final. Imagina. Era um papo de longe, né? Queria agradecer mais uma vez, parabenizar os advogados, espero que a gente tenha conseguido. O meu maior objetivo era estimular que o RH abrisse, né, os braços e entendesse a importância desse conhecimento, dessa troca com o jurídico. Então, por favor, façam as perguntas aí. Aqui, ó, tá tendo uma pergunta do Rafael, isso aí é verdade. Vou mandar para ele, amor, pode deixar, vai nos ajudar também, tá? Muito obrigada, suas considerações finais para a gente encerrar antes que caia, eu preciso salvar essa live. Bom, eu só tenho a agradecer, me coloco à disposição de novo para a gente fazer aí a live 2, 3, B ou C. Aliás, é melhor por número, porque número é mais infinito do que letras. E fico à disposição sempre. Espero ter ajudado a todos que participaram. Manda aqui o meu abraço aos alunos, aos amigos, pessoal de Bonito que apareceu em peso. Fernanda Siqueira aí, minha mana, minha Vivi também, minha esposa que está aqui presente, assistindo. Carolzinha, todo mundo que acompanhou. Obrigado pelo carinho, obrigado pela ajuda e fico à disposição. Para sempre que você precisar, só entrar em contato, a gente faz. A gente tem assunto, Simone, para passar pandemias e pandemias, que eu espero que não tenham outras. Espero que não tenham outras. Mas, enfim, agradecer o CPA também pelo auxílio aqui, o pessoal pelo auxílio técnico. E dizer que é sempre uma honra, parabéns aos advogados e fico à sua disposição assim que for preciso. Pode entrar em contato, fazendo uma parceria aí, a gente vai longe, sem dúvida. E a galera de RH, a galera de contabilidade, a própria galera do direito, comuniquem-se sempre, nunca se afastem, vocês precisam um do outro. Ninguém vai conseguir o sucesso sozinho, senhores. Tem que dar as mãos e vamos em frente de mão dada. Certo? Muito obrigada, um abraço e até a próxima. Valeu. Beijo, gente. Até mais. Tchau, tchau. Obrigado.